Eu agradeço mais uma vez, doutora Zini, pela palestra, nos situando a respeito da nossa realidade local. E passo a palavra agora ao doutor Hélio Gracelli, que é juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, sendo também o diretor do Fórum Local, é juiz desde 1991, atua convocado na segunda instância no nosso tribunal já há mais de 10 anos, é mestre pela PUC de São Paulo e diretor de cursos de duração continuada da SMAT 15. É também professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação. Por favor, doutor. Boa tarde a todos. Eu cumprimento as autoridades presentes, na pessoa do presidente Alessandro Tristão. Mais uma vez eu renovo os cumprimentos aos desembargadores presentes, aos juízes, aos ilustres componentes da mesa, integrantes do Ministério Público, aos senhores advogados, aos alunos, aos meus queridos alunos, eu vejo muitos aqui, com muita satisfação, com muita alegria. E sempre digo que, depois que passaram por essa tribuna, mentes brilhantes, fica muito difícil falar. Fica muito difícil falar por último, por penúltimo, já quase no final desse seminário. Mas eu vou trazer a minha pequena contribuição. Na realidade, eu vou trazer a minha opinião sobre o trabalho infanto-juvenil. Nós precisamos pensar, inicialmente, o país que nós queremos. O que nós queremos? Nós temos que enfrentar esse dilema normativo, principiológico, entre o direito à educação e o direito à subsistência. Nós temos esse conflito dioturnamente. Todos têm direito à educação, mas muitas vezes esse direito tem que ser sacrificado em nome da própria subsistência. É voz comum, principalmente entre os leigos, que uma criança é muito melhor que ela trabalhe do que ela fique com a mente vazia. Já se diz que mente vazia é a oficina do diabo, o dito popular, é nesse sentido. Então, a colocação que se faz com a maior naturalidade é essa. É melhor que uma criança, ainda que não tenha a idade mínima, venha a trabalhar, do que ela fique desocupada, fique aí à mercê das drogas, à mercê da prostituição, e principalmente nessa época que nós estamos vivendo, um aumento assustador do número de crimes, normalmente latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, e praticados por menores de idade. E aí surge a questão: como que eu vou falar que o menor não deve trabalhar, se muitos dos menores estão matando? Nós tivemos aí aquela dentista que foi queimada, recentemente em São José dos Campos, um outro dentista queimado, também morreu esses dias. São atrocidades praticadas por menores. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro das palavras do desembargador Ricardo, no sentido de que são as nossas crianças, são os nossos meninos. Eles são crianças monstros? É claro que são. Esses que praticam essas atrocidades, que matam sem motivo nenhum, é claro que são crianças monstros. Mas nós não podemos pensar no caso específico. Eu não quero entrar aqui no mérito da redução ou não da maioridade penal. Mas o que me atém aqui é esse dilema. Nós devemos concentrar os nossos esforços no estudo ou na subsistência. Como conciliar o estudo com a subsistência? Eu trago algumas estatísticas, muitos dos que passaram por aqui hoje já trouxeram alguns números, mas eu trouxe aqui números detalhados da nossa região de São José do Rio Preto. Em
enquanto nós temos aí no mundo 250 milhões, é uma estimativa, de pessoas trabalhando na faixa aí até os 17 anos, nós temos no Brasil 27 milhões 521 mil, segundo o último censo, ou melhor, o censo do IBGE de 2010. Temos no estado de São Paulo, na faixa etária de pessoas de 10 anos ou mais, 5 milhões 315 mil. No estado de São Paulo, existem cerca de 553.912 pessoas ocupadas nessa faixa etária, o que dá um percentual de 10%. Então, se nós pegarmos essas crianças e adolescentes até essa idade de 17 anos, nós temos um percentual de 10% que são trabalhadores. Aqui na micro-região de São José do Rio Preto, portanto, envolve não só a cidade como a região, nós temos aí pessoas de 10 anos ou mais, nós temos 87.210. Pessoas ocupadas, trabalhando na região, 11.053, dá um percentual de 12,7%. E nós temos na cidade, não na região, mas na cidade de São José do Rio Preto especificamente, nós temos aí nessa faixa etária 44.377 crianças e adolescentes, e destes 5.198 ocupadas, prestando serviços, o que dá um percentual de 11,7%, quase 12%. Em nível mundial, daqueles 250 milhões que nós mencionamos, nós temos aí 61% na Ásia, 32% na África e 7% na América Latina. Então se percebe facilmente que os países mais sofridos é que concentram a maioria daqueles trabalhadores infanto-juvenis. E óbvio que isso está atrelado à questão da subsistência. Quanto mais pobre o país, maior o número de trabalhadores infanto-juvenis. Em termos estatísticos, se nós nos compararmos à África, ou mesmo à Ásia, até que nós estamos bem, com 7%. Mas existe um drama muito grande, porque o Brasil, em termos de educação, ele está classificado nos últimos lugares. Existe uma pesquisa, a PISA, e recentemente, dados de 2012, o primeiro país em termos de educação foi a Finlândia. Finlândia é um país pequeno, mas um país que tem bastante contrastes, inclusive um clima difícil no inverno de se conviver, e a Finlândia foi classificada como a primeira em termos de educação. Isso é muito interessante porque a autoridade da educação daquele país esteve no Brasil ministrando algumas palestras e lhe foi perguntado qual o sucesso da educação. E o interessante é que não há nenhuma fórmula mágica. O sucesso não são os tablets, não são as lousas eletrônicas. Isso aí são meios que ajudam, incentivam. Mas na Finlândia, eles não concentram os recursos, os esforços nesse tipo de material. A grande informação que a autoridade trouxe é que o sucesso lá está na valorização do professor. O professor na Finlândia é muito valorizado. O professor ganha em torno de 3.000, 3.500 euros. É um valor razoável. Se nós pensássemos aqui no Brasil, em torno aí de 7, 8 mil reais por mês. É um salário assim, respeitável, se nós compararmos hoje com o salário que ganha um professor. E esse, ao meu ver, é o início do sucesso. Não adianta nós termos equipamentos de última geração e temos um professor mal remunerado. E o mais interessante, em que pesem as colocações que o desembargador Ricardo fez, os demais também, no que toca
a educação em tempo integral, a escola em tempo integral, a Finlândia, que foi a primeira, lá ainda é meio período. Isso me chamou a atenção também. Meu Deus do céu, mesmo sendo meio período, eles foram os primeiros. É de se imaginar se lá fosse em período integral. Aí seriam melhores ainda. Então é um estudo de alto nível que concentra o quê? A valorização no professor. Lá, talvez pelo tamanho do país, é lógico que é bem menor do que o Brasil, mas não existe uma política macro, não existe essa distribuição específica de como fazer, como ministrar a aula. Isso fica por conta do professor. O professor sabe apenas a matéria que ele tem que ministrar, agora a forma como ele vai ministrar, se ele vai aplicar provas ou se não vai, a maneira como ensinar, como transmitir aquilo para os alunos, é o professor que escolhe. Existe lá um incentivo na carreira, de acordo com o tempo de serviço. Isso me chamou a atenção também, porque se fala muito em meritocracia, normalmente aqui no Brasil, querem premiar os professores pelo resultado. E a Finlândia é a primeira, e lá o salário não está atrelado à meritocracia. Talvez porque todo o conjunto da educação seja exitoso. Eu trago essas informações para que nós venhamos a nos questionar. Que país que nós queremos? Será que nós queremos um país mais ou menos? Ou numa linguagem mais simples, um país meia boca? Em que aqueles que podem estudam, aqueles que não podem vão trabalhar? Se tiverem sorte, vão se dar bem na vida. Se não, vão engrossar as estatísticas lá, antigamente no Carandiru, segundo o desembargador Ricardo, cerca de 85%, pessoas que trabalhavam e acabaram indo para o crime. Isso nos faz refletir. Será que se as nossas crianças e adolescentes não trabalhassem, cumprissem essa regra dos 16 anos, ou, quiçá, até uma idade maior, mas isso é tema do nosso querido Dr. Dantas Oliva, que vai falar daqui a pouco. Será que se as nossas crianças deixassem de trabalhar e se dedicassem ao estudo, será que o nosso país não seria diferente? Como que países como os Estados Unidos, como que países como o Canadá, outrora França, Inglaterra, Alemanha, que momentaneamente passam por crises econômicas, mas sempre estiveram na dianteira do progresso, são pessoas que têm uma qualificação muito maior do que a nossa. Como que conseguem prosperar? É óbvio que a chave está no estudo. A chave do sucesso está na educação. Imaginemos que ao invés de nós termos aqui esse número de trabalhadores que eu mencionei nas estatísticas, que esse número fosse bem menor. Imaginemos que esses trabalhadores passassem a ser unicamente estudantes, porque eu não estou aqui pregando o ócio, não estou aqui pregando para que o menor ele fique sem fazer nada, não é isso. Nós queremos que o menor tenha ocupação, mas uma ocupação não voltada para o trabalho, mas para a educação. Eu tenho como exemplo os meus filhos, e eu começo a notar, eu acompanho o que eles estão estudando atualmente, e eu fico assim muito perplexo, porque eles com 12 anos de idade estão estudando matérias que no meu tempo se estudava com 15, 16. Então o ensino, ele avançou muito nesse aspecto. Há uma concentração muito grande de conhecimento. Calcule se nós incentivássemos cada vez mais isso. Nós teríamos daqui alguns anos um país de sucesso. Nós temos tudo para crescer. Só que nós não podemos ficar apenas aqui nos congressos, apenas nos seminários, apenas nas ideias. Nós temos que agir. E, obviamente, nós temos que agir pela via ordinária.
através da cobrança dos nossos representantes legislativos, dos nossos dirigentes do Poder Executivo, do próprio Judiciário,